estúdio eu recebo a psicóloga Luciane Pinheiro. Obrigada, Lu, pela sua presença. Uma boa tarde. Camila Dias, advogada da família. Obrigada também, doutora Camila, pela sua presença. E a gente também recebe aqui Tânia Alvarenga, que ela também tem uma história, gente, de decepção, assim como, digamos, no mesmo sentido, né, do que aconteceu com essa francesa, não é isso, Tânia? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. A gente conhece a pessoa, acho que conhece. Como se fala assim, acho que é o príncipe encantado, né? Que ele vai te fazer feliz. E durante muito tempo fui casada há 10 anos, tem 24 anos que ele faleceu, mas durante 10 anos hoje tem assim, mudou muitas regras, né? Então assim, hoje tem lei para várias coisas, né? Você pode procurar ajuda, mas na minha época não tinha. Então assim, aquilo que acontecia eu nem imaginava que aquilo poderia ser abuso, né? De todas as formas. Até que chegou, quando eu engravidei da minha filha, já tinha meu filho, né? O que faleceu. A Camila, eu estava grávida dela, já estava sendo aquele período já praticamente quase, né? Para ter a minha filha. E ele começou já a querer fazer assim, na marra, né? Aí chegou um dia que eu falei assim, que não estava, né? Estava aquele período de gravidez, cansada, já pesada. Aí ele pegou uma tesoura, começou a cortar meu camisola e jogava os pedacinhos. Até que eu, né, não podia gritar, não podia falar nada, porque tinha meu filho. E sua força? A força. Aí foi na minha calcinha, cortou e depois ele pegou na marra, né, me machucou até no momento que ele estava fazendo aquilo. Mas eu não imaginava, assim, ele sendo meu marido, já tinha um filho com ele, estava no segundo filho. Eu não imaginaria que aquele homem, né, poderia fazer esse tipo de coisa. Até antes, quando ele fazia, eu achava aquilo assim, estranho. Né? Até mesmo, muitas vezes, eu ficava assim, pensando, meu Deus, ele saía e eu não dormia. Eu falava assim, ai, como é que ele vai chegar? Ele vai chegar de que forma? Eu fiquei muitos anos assim. Tensa. Tá, tensa, não dormia, por qualquer motivo, era motivo de agressão, né? Ele já me colocou para fora. Uma vez eu estava dormindo, ele bateu, ele tinha a chave dele, eu tinha a minha. Aí só porque eu falei assim, ele bateu na porta, eu falei assim, mas você não tem a chave? Ele me agrediu, me deu um soco e correu para pegar a arma. Foi onde eu fugi com a minha filha, com a Camila, tinha 1 aninho. Ficamos escondidos no mato e ele passando. Quem me socorreu foi uma vizinha que estava saindo com um táxi, me colocou dentro e ele atrás de mim. Fugi, fui parar em Minas, ele atrás. Então, assim, foram 10 anos da minha vida sendo abusada, estrupada, né? Que a palavra certa é essa. Mas eu não podia falar. E hoje, você tendo essa consciência, qual é o sentimento que, ao ver esse caso com essa francesa, qual é o sentimento que isso provoca em você como mulher? Aí, sei lá, dói, né? É sujo. Às vezes, mesmo que acontecia... Essa só chega a me dar... É inacreditável, né, pensar nisso. Aí eu ia tomar banho, assim, sabe? Me esfregar, chorava muito, me sentia sozinha, não podia falar para ninguém, porque ele ameaçava, né? Então, assim, no caso, eu vendo esse caso, essa reportagem dessa mulher, assim, eu me coloquei até mesmo no lugar, até mesmo, assim, ele ainda dopava ela, o meu não, era na marra mesmo, era com a arma, muitas vezes, né? Teve uma vez que a moça trabalhava com a gente, ele chegou, começou a me agredir, ela entrou no meio da arma, tempo de dar um tiro nela, dar um tiro em mim. E uma vez ele saiu, me deixou desmaiada, foi na casa da minha mãe e falou assim, vai lá que eu deixei morta lá. Você imagina, para uma mãe ouvir uma coisa dessa? Minha mãe largava tudo, saía correndo, chegou lá, topou eu desmaiada. Então, sempre foi esses casos assim, de espancamento, abuso, que eu sofri muito há 10 anos com esse homem. Lu, nesse caso aí, né, que a gente está falando da Gisele, esse caso ganhou a manchete de jornais do mundo inteiro, gente. Ele dizia, olha ela aí, gente, uma idosa, pensa, hoje essa mulher tem mais de 70 anos, ela viveu 5 décadas com este homem, com o tal do Dominique. E aí ele falou que fez tudo isso, ele confessou na frente do juiz, ele se reconhece como estuprador. E ele disse, Luciane, que ele fez isso por amor. Que amor é esse? Hoje em dia está muito deturpado, né, Roberta? Essa questão do amor, confundindo amor com violência. E é engraçado, eu vou misturar aqui os relatos.
quando ela fala assim pra mim, engraçado não, não é engraçada, a palavra não é essa, mas é curioso, quando ela fala assim, eu achava que era normal, ou que, né, eu não vi estranheza, porque ele era meu marido, 2 anos. E essa forma de pensar invade muito a cabeça das mulheres hoje em dia, porque a gente familiariza ou torna familiar abuso, violência, misturando isso, não, mas ele gosta de mim, ele é bom em outros momentos, ou ele é bom para o meu filho, ou ele provê as coisas dentro de casa. Então a gente vai meio que normalizando algumas questões que não são para normalizar e que em nenhum momento a gente pode dizer que é amor. O problema é que a gente confunde, e eles também, enquanto abusadores, enquanto maridos, enquanto homens que estão nesse poder, e principalmente no poder emocional, fazem questão de misturar isso. Você vai achar alguém como eu? É como ele fala, eu sou o próprio Dominique, né? Eu estou acompanhando mais de perto, vendo todas as notícias que saem. Ele fala, eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, eu fui um bom avô, eu perdi tudo, mas eu amei, é amor. E não é, mas eles fazem com que isso permeie o sentimento e a cabeça dessa mulher que está vulnerável e que elas acreditem e que muitas vezes passem despercebido os sinais que eles dão, porque dão, minha gente, eles dão sinais e a gente precisa estar atento aos sinais. Camila, a gente te trouxe aqui justamente para você explicar isso, tanto que a Tânia viveu, mesmo não sendo dopada, isso também é uma violência sexual, né? Exatamente. E a gente tem um nome para isso, é estupro marital, que nós chamamos. Como a psicóloga também disse, nós mulheres fomos culturalmente criadas para servir os homens, enquanto maridos, né, nossos maridos, nossos companheiros, enfim, namorados, ao nos desejar, a gente deveria, pela nossa criação, achar isso tudo ok, a gente sempre estar disponível, sendo que todo não, durante um ato sexual, ele precisa ser válido. Inclusive no casamento, inclusive na hora que for. A mulher ela pode, nesse minuto, desejar e daqui a pouco não querer mais. E os homens não compreendem isso. E os maridos, então, como no caso, né, triste que a Tânia trouxe para a gente, de sua história, e que bom que, de alguma forma, esse ciclo rompeu, né? Não sei se por ela ter vencido ou se pelo fato dele ter falecido, mas poderia ter causado ainda outros, poderia ter chegado a um feminicídio, por muitas vezes ela esteve prestes a ser morta por esse homem. Mas trazendo a questão do estupro, da violência sexual, não é porque você é casada, não é porque ele é o seu namorado, o seu companheiro, que você tenha que ter relação sexual com ele. É um estupro, caso você não queira. Então, independente de estar dopada, conscientemente, falou que não quer, não quer. E independente do que o homem vai dizer, que é um mimimi, que está com dor de cabeça, que é por causa de filho, ninguém tem que fazer algo com outra pessoa na hora que não deseja. Então, isso cabe, assim, são crimes, né? Então, se a mulher tiver força, os sinais, eles são postos a todo tempo para nós. Então, assim, a gente precisa nos impor para que não cheguemos, né, a situações tão trágicas. Vocês estão chocados, né, com a história da Tânia, com a história da Gisele. A gente vai conversar agora com a Daniela. Presta atenção no que aconteceu. A irmã dela, gente, também foi vítima desse tipo de violência. Ela vai contar pra gente agora detalhes, né? O que aconteceu, Dani? Boa tarde, obrigada pela sua participação. Sua irmã também foi vítima de um companheiro, né? Achava que conhecia o sujeito, mas aí depois de 6 anos viu que não conhecia coisa nenhuma, né? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Verdade. A minha irmã passou por uma situação muito complicada. Hoje já vai fazer 7 anos que ela já não está entre nós, mas no local de serviço ela conheceu esse rapaz. Ela trabalhava no supermercado de auxiliar de serviços gerais, conheceu ele trabalhando lá também e ela achou que ela tinha encontrado o homem da vida dela, né? Muito apaixonada, queria construir família, ter filhos. Ela tinha 34 anos e ela ainda não era mãe e ela sonhava em ser mãe, em construir uma família. Ela fez tudo corretamente. Ela morava comigo, né? Nós fizemos o chá de casa nova para ela. Ela foi viver com ele, casou, foi viver com ele.
Aí houve um tempo que ela foi transferida do serviço do supermercado e foi trabalhar na área da saúde. E na área da saúde houve uma campanha sobre o combate à doença sexualmente transmissível. E ela foi fazer os exames, como todos os colegas de trabalho ali, né? E ela descobriu, através do exame de sangue, que ela era soropositivo. Ela entrou em desespero, achou que ela podia ter contaminado ele, né? Pensou muita coisa, até que, para surpresa dela, quando ela resolveu contar para ele o que aconteceu, ela foi surpreendida com a notícia que ele mesmo deu, que ele era o soro positivo e que era para ela ficar tranquila, que ia ficar tudo bem. E ele chegou para ela e falou que ele contaminou ela. Minha irmã ficou muito desesperada. Ele acabou com os sonhos dela de ser mãe, ele acabou com a vida dela. E além dele ter contaminado ela com o vírus do HIV, ele aplicou o crack nela. E minha irmã agora se tornou uma usuária de crack. Ele fazia com que ela fizesse programa para sustentar o vício dos dois. Ele manipulava ela mentalmente, falava com ela que se não fosse com ele, ela não ia viver com ninguém, porque ninguém ia querer uma pessoa, né, soro positivo. Minha irmã sofreu horrores da mão dele. O abuso psicológico foi muito grande. Ele destruiu a vida da minha irmã de uma forma tão terrível, sem piedade nenhuma. Ele acabou com a vida dela. Hoje a minha irmã, ela já não está mais entre a gente, ela morreu, né? O vírus virou doença, né, através da tuberculose, ela acabou perdendo a vida. Ela perdeu também toda a vontade de viver. Ela entrou em depressão, a droga, tudo. Veio tudo através desse grande amor, dessa pessoa que ela acreditava que era o amor da vida dela. E é muito triste a gente ver uma situação dessa, porque como é que um ser humano tem o poder de usar um sentimento tão puro, tão verdadeiro para manipular uma outra pessoa, né? Dizer que eu fiz isso por amor, eu te agredi por amor, eu te estrupei por amor, ou eu te contaminei com uma doença por amor, eu te apliquei o crack por amor. Banalizou, né? O amor banalizou hoje em dia no meio da gente, porque eles usam o termo amor para destruir outras vidas. Isso é muito triste. E hoje a gente não tem, nossa família não tem mais a presença. Minha irmã era muito feliz, muito bem com a vida, trabalhadora, linda, entendeu? Quem conheceu ela em Vila Velha, que a gente morava em Vale Encantado, sabe o ser humano incrível que ela era. E acabou com a vida dela, arrancou um pedaço da gente sem um pingo de compaixão. Isso é muito triste. Dani, você está trazendo aqui relatos, está deixando todo mundo aqui no estúdio, eu tenho certeza que o pessoal de casa também está acompanhando, chocado de como que a gente acredita que encontrou uma pessoa bacana para a nossa vida e, de repente, passado algum tempo, no caso da sua irmã, passados 6 anos, se depara com um verdadeiro monstro. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Eu já estou recebendo aqui vários comentários também no nosso WhatsApp. Se você tiver algum relato sobre uma decepção, você achava que tinha encontrado a pessoa da sua vida e, de repente, essa pessoa, na verdade, depois se revela outra história, você nem imagina, manda pra gente o seu relato. Tem uma pessoa que diz que esse cara, além de não merecer ser marido dessa mulher, ele também tem que viver o resto da vida no presídio. Isso não é ser humano. Esse cara é um monstro. As pessoas estão, assim, apavoradas. Tem uma pessoa que também pede para não ser identificada. Ela falou que está se relacionando com uma pessoa há 1 ano. E essa pessoa tem um comportamento meio estranho. Quando a gente está assistindo algum relato de abuso contra crianças ou mulheres, ele sempre fica do lado do abusador, defendendo o abusador, ou culpando a mulher, ou fica calado, sem dar qualquer opinião sobre o assunto. Olha, esse relato aqui chama a atenção. Luciane, tem algum comportamento, é claro que a gente não quer fazer nenhum juízo de valor, mas que a gente já possa, desde o início, perceber os sinais de que aquela pessoa, futuramente, ela possa mostrar o outro lado pra gente? Tem sinais. Esse é um muito claro. Fique muito atenta. Termine com essa pessoa, saia de perto, porque não é normal você ficar ou buscar algum tipo de justificativa para o abusador. É crime, ponto.
principalmente contra alguém vulnerável. Então, essa pessoa que está mostrando, o mínimo que ela está te mostrando aí é que ela não tem caráter. O segundo é que ela pode ser um filho seu daqui para frente, quando vocês aprofundarem a relação, sabe? Então, fuja. Roberta, você falou sobre sinais. Um dos relatos que eu li a respeito desse caso do Dominique, a nora, que também foi fotografada nua enquanto tomava banho grávida, ele também colocou algumas fotos, enfim, bem pesado mesmo esse caso, mas ela relata que ele era uma boa pessoa, com exceção dos ataques de raiva que ele tinha algumas vezes. Então, era um sinal. Era um sinal. Então, isso é o que ela consegue lembrar e relatar. Mas durante esses 50 anos, ele deve ter tido ou dado algum outro tipo de sinal. Então, a gente tem que ficar atenta a todo instante. Ninguém conhece ninguém de fato, mas as pessoas, em algum momento, dão sinais. Seja num comportamento, seja em preferências sexuais durante o ato sexual. Você precisa ficar atenta, porque ninguém, do nada, vira um abusador, um estuprador. Existem indícios desde sempre. O problema é que, às vezes, a gente romantiza uma situação ou gosta tanto de uma pessoa e idealiza tanto um comportamento que projeta esse comportamento na pessoa em detrimento das coisas ruins que ela apresenta. Então, não romantize situações, não romantize comportamentos ruins, seja da pessoa que você esteja conhecendo, seja do marido que já está ao seu lado há 15 anos. Então, fica esperta, fica atenta. A gente viu ali o quanto que isso traumatizou a irmã da Daniela, né? Que ela recebeu a notícia de que o companheiro passou o vírus da AIDS para ela sem saber. Ele mentiu para ela, ele escondeu dela esse diagnóstico dele, e já que está num relacionamento, por que não abrir isso, já que os dois tinham relações? E olha de que forma que isso trouxe traumas para a vida da irmã da Daniela. Depois ela acabou se afundando nas drogas. E você, Tânia? Você, de que forma que essa sua vivência traumatizou também você como mulher, em outros relacionamentos? Então, Roberta, acho que como eu, todas as mulheres sonham, né, em conhecer um príncipe encantado, né? Acho que na minha época eu assisti muito essas... Cinderela, né? Cinderela, e achava que era um príncipe. Então, assim, no período de conhecimento, ali vivendo com ele, não imaginaria que aquele homem, né, teria esses atos, as atitudes dele. Então, a gente, quando conhece uma pessoa, a gente idealiza, né, que ele vai ser um bom marido, um bom pai, e te dá tudo. Né, ele me dava tudo, ele fazia tudo por mim, né, pela minha família. Só que ele falava o seguinte, se eu largasse, ele me matava. Então, assim, hoje eu agradeço muito a Deus que, por tudo que eu vivi, se não fosse Deus na minha vida, eu sempre falo, eu fiz muito curadas, mulheres únicas, tudo que me acrescentou para me melhorar como ser humano, liberar, sabe? Já pensou? A pessoa já morreu, você tem que liberar o perdão para aquela pessoa que já morreu? Eu tive que fazer isso. Eu tive que perdoar, porque por muito tempo eu carreguei, eu chorava muito, eu me sentia assim, usada. Falei assim, ele não me amava, e falava que me amava, que não me largava, eu fugia, eu cheguei a fugir para Minas Gerais. Ele foi atrás, ele me achou. Ainda chegou lá falando que a minha filha estava passando mal, estava muito doente. Eu achando que era verdade. Me prendeu em Guarapari, num apartamento, daqueles apartamentos que não mora ninguém, só vai pessoas de verão, né? Não tinha ninguém, um prédio assombrado. Eu fiquei lá presa, fiquei doente, sem ver minha mãe, sem ver meus filhos. Cárcere privado, né? E aquilo, eu fui ficando louca com aquela situação. Começou a me dar febre, da cintura para baixo, eu não conseguia mais andar. Eu não comia, eu fiquei pele e osso. Aí ele teve que levar alguém para cuidar de mim, porque eu não conseguia mais nada. Até que me trouxe para o hospital, me deixou sozinha com o médico. O médico olhou para mim e falou assim, está acontecendo alguma coisa. Só que eu não tinha coragem de falar. Quando ele viu minha mãe, o que você está fazendo aqui? Ela não tem nada. Olha isso, Camila, ela falou. Está acontecendo alguma coisa, mas eu não tinha coragem de falar. E aí a gente recebeu aqui 2 relatos que a gente quer saber como que essas pessoas têm coragem de, naquele momento que estão vivenciando isso, de denunciar. Escuta só, a pessoa diz, fui fisicamente e moralmente agredida pelo meu falecido marido. Eu era obrigada a fazer sexo depois dele ser agressivo em todos os sentidos.
até sangrava durante o ato. Ele dizia que podia fazer o que quisesse, porque era ele que me sustentava. E se eu negasse, ele me batia e fazia força. Que relato forte, meu Deus. Também tem outro relato aqui que chegou, eu não vou ler nome de ninguém, viu, gente? Tem uma pessoa que disse, eu convivi com o pai do meu filho durante 1 ano e alguns meses nesse período eu fui abusada constantemente. Ele transava comigo, na maioria das vezes, com uma arma branca no meu pescoço. Rasgava toda a minha roupa, igual o relato aqui da Tânia, e fazia as coisas absurdas, mais absurdas que possam imaginar. Hoje eu sou casada há 13 anos, meu esposo é uma bênção, mas não consigo me entregar por inteira a ele. Olha o trauma. Mas antes da gente falar desse trauma, Camila, como que uma mulher que está diante disso ainda, como que ela consegue denunciar? É crime, ela sabe que é crime. Hoje fala-se tanto, né? Não aceita, a mulher tem que consentir também, não interessa se está casada ou não. Mas como que ela consegue romper essa barreira e denunciar? Olha, a Tânia começou, né, dizendo que na época dela não tinha tanta informação. Então, hoje, a gente tem as informações. Hoje a gente pode, né, a gente acredita que a gente está expondo, está vindo aqui, está falando nos jornais, estamos falando na internet, que existem os meios que as mulheres podem procurar. Primeiro, né, uma rede de apoio. A mãe dela, quando foi visitá-la no hospital, ali ela já tomou um susto, o médico já identificou, então as pessoas já sabiam o que estava acontecendo. Só que precisam da força da vítima, não tem jeito. Então, assim, buscar ajuda, né, ser ajuda, porque eu não fui violentada, mas se uma amiga me disser, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou acusá-la, eu vou falar, tá vendo por que você fica? Ou eu vou estar ali ao lado, demonstrando força para ela sair? Então, é muito mais, esse romper, ele é muito mais psicológico do que a força, né, física. Então, buscar ajuda mesmo, precisa verbalizar, porque numa dessas, você pode não ter oportunidade de novo de estar ali nesse lugar, porque a gente nunca sabe. Não precisam de ter várias atitudes agressivas. Um dia já basta para uma mulher perder a vida. Tem uma pessoa que faz uma pergunta aqui, já até subiu, mas eu li, ela quer saber depois de quanto tempo que ela ainda pode fazer essa denúncia. Eu acredito que ela não esteja mais vivendo com essa pessoa, mas com a informação, olha que interessante, acho que acendeu um alerta nela. Depois de quanto tempo? Então, pode denunciar, pode fazer levar o caso adiante, porém vai precisar de provas que isso aconteceu. Como que quando prova passa isso? muito tempo, né? Então, essa parte é bem complexa, do tempo, da prescrição desse crime, porque é um crime que dela, por exemplo, da vítima que a gente está... Da Gisele, né? Não sei... Ela foi estuprada durante 10 anos, não é isso? Então, e conseguiu, tenho muitas imagens para poder, inclusive, ele chegar filmava, até... Ele gente. filmava e ele estocava esse material. E ela achou no celular dele. Pensa, você está mexendo no celular do seu marido, você acha vídeos seus, você dopada, e vários homens desconhecidos tendo relação com você. Relação não, né? Que relação... Estupro. Né? Estupro mesmo. E agora serão 51 homens. Doutora. Imagina. A Roberta acabou de falar, né, que não prescreve. Mas por mais que ele não seja condenado pelo que ele fez com essa mulher por já ter passado muito tempo, mas ele vai ficar marcado e talvez outras mulheres que ele cometeu abuso tomem força e consigam fazer a denúncia e aí sim ele seja condenado, não pelo que ele fez lá no passado. A gente fala aqui, inclusive, que mesmo não tendo prova, levar, né, o depoimento da vítima, porque vai constar de alguma forma. Então, a sua denúncia mesmo sem prova, a minha denúncia mesmo sem prova, já é prova suficiente para chegar a uma acusação. Deixa eu voltar a falar com a Dani, que ela está relatando para a gente o que aconteceu com a irmã. Dani, depois que a sua irmã descobriu, né, que ela contraiu o vírus da AIDS, e depois que ela também começou a entrar para o mundo das drogas, né, fez uso de crack por conta desse ex-companheiro, como é que ficou a relação dos dois? Ainda continuou existindo? Durante um tempo, sim. Aí depois a gente conseguiu, ela foi ficando muito doente e nós conseguimos trazer ela para o nosso convívio. Só que aí ele já estava numa situação muito complicada, ela já não conseguia lutar mais contra o vício e também ela já estava naquela situação que ela
ela acreditava que ela não podia ter uma vida mais normal e nem conhecer ninguém, porque do jeito que ela estava tinha que ser só ele, porque ele, né, por ser soro positivo. Aí durante um tempo ela ficou, a gente conseguiu cuidar dela até o dia que ela nos deixou. E eu ouvindo esse relato aí, eu também vivi um relacionamento abusivo há uns anos atrás, que eu já até contei no programa uma vez. Eu também sofri essa parte de ser agredida, desmaiada e depois estrupada. Isso é muito triste, quando a gente convive com pessoas que falam que ama a gente e chega a esse ponto, né, esse grau. E isso destrói a nossa vida, mas tem jeito, quando a gente tem um ponto com Deus, quando a gente deixa o Senhor entrar na nossa vida, a gente consegue superar isso tudo. Obrigada, E a minha Dani. irmã, ela não teve essa oportunidade, né? Ela perdeu a vida, mas eu consegui dar a volta por cima e vencer. Por mim e por ela, graças a Deus, estamos Amém. aí. E nós agradecemos por você estar aqui hoje com a gente, trazendo esse relato, fazendo esse alerta tão importante. Obrigada, viu? Uma boa tarde para você, amiga. Fica com Deus. Fica com Deus, tchau. Olha, a nossa editora-chefe maravilhosa, Adriana Marcos, que inclusive está até fazendo aniversário hoje, ela deu tempo limite para a gente aqui, estouramos já. A gente precisa encerrar esse assunto, mas eu agradeço imensamente a sua participação, você que veio aqui com tanta vontade e disponibilidade, viu, Tânia, de estar com a gente e levar essa informação para outras mulheres também. Obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada também, Camila. Obrigada, Lu. Uma boa tarde para vocês.